Podcast Rural. Aqui no seu podcast rural, hoje a gente está recebendo o médico veterinário Luiz Henrique Guimarães. Ele vai estar falando aqui conosco sobre os 3 pilares da pecuária arroz com feijão. Uai, França, mas como assim? Não, é aquela pecuária simples mesmo. E precisa ter uma base. A base é simples, não tem muita complicação, mas precisa ser feita. E é o que a gente vai estar prosseando aqui com o médico veterinário, o Luiz Henrique. Ele vai falar sobre biotécnicas reprodutivas e melhoramento genético, manejo com técnica e planejamento, nutrição estratégica economicamente viável. Bom dia, Luiz. Bom dia, França. Estamos aqui de novo, né? Vamos passar informação e desejar para os nossos clientes, para os nossos ouvintes aí um bom dia, que Deus abençoe a todos e que a gente tenha um dia abençoado de trabalho. Amém. Meu ouvinte, produtor rural, pecuarista, fique à vontade para participar mandando aí o seu questionamento, tá bom? Bom, Luiz, fiz uma introdução aqui que a pecuária arroz com feijão é uma pecuária simples de ser feita, ou seja, é a básica, né? E para isso então tem esses 3 pilares que você apresentou. Por que esse tema que a gente vai estar trazendo hoje, Luiz? Sim, Francis, dentro do ensino, né, pedagogicamente falando, a gente sempre procura termos para ficar marcado algumas informações que a gente vai passar. E isso daí, o produtor deve estar bem adaptado a isso daí. A gente tem aquele, por exemplo, o programa Balde Cheio, a gente já teve aí o Boi 777. A gente sempre procura colocar um slogan, né? A gente procura colocar uma frase que seja marcante, que o produtor possa, assim que ele ouça essa frase, ele remeta aos conhecimentos, às práticas que a gente quer implementar. E a pecuária feijão com arroz, ela vem justamente nesse sentido. É uma pecuária prática, com informações fáceis de entendimento e com um modelo que o produtor possa seguir. Então esse é o objetivo desse nome, né, desse slogan que a gente tem trabalhado em cima dele, a pecuária feijão com arroz. Bacana. Os 3 pilares, então, eu gostaria que você desse aí um parecer geral para depois a gente esmiuçar esses pilares estratégicos para que o pecuarista possa ter uma boa produção, né? Sim, eu posso falar de cada um, né, de maneira mais simples, aqui a gente vai aprofundar ao longo do programa, mas eu acho interessante a gente falar um pouco de cada um para as pessoas se situarem. Toda vez que a gente vai falar sobre pecuária, nós temos 3 pilares que todo mundo já é ciente disso, que são partes onde a gente tem que trabalhar e levar nossos esforços para a gente poder ter um resultado favorável. Então, eu vou falar de cada um e aonde que a gente está, o que a gente precisa melhorar mais ou o que a gente já está mais avançado. Por exemplo, as biotécnicas reprodutivas, o Brasil é líder mundial em biotécnicas reprodutivas. O que são biotécnicas reprodutivas? São as técnicas que a gente usa para fazer uma reprodução dos animais melhorados geneticamente de uma maneira acelerada. A gente o primeiro passo é identificar esses animais e ao longo do tempo que a gente vai identificando esses animais superiores, né, para características que são desejáveis à produtividade, a gente faz a replicação desses animais de uma maneira mais rápida do que a natureza faz. A natureza tem aquele ciclo, né, que a vaca emprenha, por exemplo, a ovelha ou a cabra, ela emprenha, tem um período de gestação e a seleção natural ela é bem mais lenta. E aí, com essas técnicas reprodutivas, que seriam, por exemplo, a inseminação artificial em tempo fixo, a transferência de embriões, a clonagem, todas essas técnicas a gente utiliza para poder fazer um melhoramento genético mais assertivo e mais rápido, né? Essa parte do tripé, nós estamos muito bem colocados. O Brasil é líder mundial nesse tipo de processo. Em relação ao manejo, são três pontos, né? Biotécnicas reprodutivas, né? Reprodução, melhoramento, seria no caso melhoramento genético, manejo e nutrição. No manejo, na parte de manejo, nós temos muito a melhorar. Manejo mais humanizado, um manejo mais assertivo com o gado.
E isso não é ficar fazendo coisa bonitinha, tratar o gado com carinho, não é isso não. É fazer o manejo de maneira correta, respeitando a fisiologia desses animais, para que eles possam ter um conforto e possam produzir mais. O intuito é esse, é fornecer um conforto melhor, é lógico também vendo, né, tentando privar os animais de ter sofrimento e que isso nos traga benefícios com produtividade. Nesse ponto nós estamos um pouco atrasados, precisamos melhorar muito. Entendi. E a nutrição também é um ponto que eu acho que nós precisamos melhorar muito. Nós temos muitas ferramentas, só que faltam técnicos capacitados que possam levar essas estratégias para o campo. Isso não é nada mirabolante, isso é coisa simples, fácil e aplicável, e isso vai tornar a atividade mais econômica, vai tornar a atividade mais viável economicamente. São práticas de comprar os insumos na hora certa, usar os produtos certos nas horas certas, e com isso a gente melhorar a produtividade. Basicamente a gente situou aí os 3 pontos aí onde é que a gente trabalha. O Luiz, então a gente já fez aqui uma introdução. Vamos então esmiuçar o primeiro pilar, que você falou que o Brasil está indo muito bem, né? Que é a biotécnica reprodutiva, melhoramento genético. Vamos detalhar mais. Aí você falou sobre IATF, FIV, clonagem. Essas técnicas aí, como você falou, elas aceleram o processo de melhoramento genético, né? Sim. E o melhoramento genético depende de qual é a raça do animal, qual é o tipo que esse animal será usado, se é para corte, para leite ou às vezes no caso para lã, se é, por exemplo, uma grande propriedade ou pequena propriedade. Dá para fazer em qualquer tamanho e qualquer segmento da pecuária o melhoramento? Sim, com certeza. Hoje, Francis, eu vou falar um pouco sobre como que a gente tem feito o melhoramento genético, como que nós temos feito o melhoramento genético. Hoje nós temos características selecionadas para praticamente todas as solicitações que o produtor tiver. E assim, você perguntou em relação ao tamanho do produtor, eu acredito que o produtor menor ele tem que se preocupar mais ainda, porque ele tem que ter um animal eu não altamente produtivo. Eu nem diria produtivo, tem que ser adaptado à sua situação. Tá. É uma das coisas que o produtor tem que aprender, que ele tem que ter um diagnóstico de como que a propriedade dele está e o que ele precisa. Por exemplo, eu tenho um produtor que está tirando leite hoje em dia e ele tem futuramente um projeto de começar um composto de bar, né? Levar as vacas para o barracão. Esse produtor ele tem que ter em mente que o melhoramento genético do gado que ele vai levar para o barracão, ele tem que começar bem antes. Então a gente tem que ter um plano que seja específico, que seja personalizado. Hoje, as características genéticas que a gente tem selecionado tanto em rebanhos de corte quanto de leite são muito específicas. Hoje eu tenho touros que podem melhorar características específicas. Então, por exemplo, eu tenho uma realidade onde o produtor tira leite num lugar muito montanhoso. Eu vou buscar touros que tenham características voltadas para pernas e patas, por exemplo. Tem animais selecionados para ter pernas e patas mais fortes que possam aguentar aquele tipo de ambiente. Então, nós temos selecionado hoje, por exemplo, o CAR, que é consumo alimentar residual. O que é isso? Selecionar animais que têm uma conversão mais eficiente, que eles comem uma quantidade menor e com essa quantidade eles produzam mais carne ou mais leite. Então, assim, nós temos hoje inúmeras características que a gente pode citar. Inclusive, por exemplo, touros com foco na produção de leite A2, que é uma coisa que eu acho que não vai ter volta mais. Acho que nós vamos ter que buscar somente animais com essa produção A2, que seria um leite menos alergênico, que não tem esses problemas que o pessoal tem alegado em relação ao consumo de leite. Entendi. Ele minimiza esses problemas. Então, eu acho que comercialmente vai ser uma das bandeiras que nós vamos ter que levantar daqui para frente, né? E assim, em relação a essa parte de melhoramento genético, o que eu tenho para dizer e finalizar é que tem que ter um planejamento, né, realmente personalizado.
E aí, a partir de que a gente tem esses animais melhorados, a gente vai partir para as biotécnicas de reprodução, que é a maneira de levar esses genes, né, levar essa genética lá para o campo. Eu vou pegar uma vaca que ela tem uma característica tal que precisa ser melhorada. Por exemplo, eu tenho fazendas onde as vacas têm um frame muito alto, as vacas são muito altas, as vacas mais perna alta, no caso do gado de corte. Eu vou usar um touro de frame menor, um touro que seja de porte menor, mas que tenha muita produção de carcaça, para a gente balancear a produção desses animais. O rebanho que eu vou ter daí para frente vai ser um rebanho mais adaptado para a região que eu estou trabalhando. Então nós podemos pensar em várias situações onde a gente vai corrigir defeitos que o meu rebanho tem através dessas técnicas de reprodução. Já a inseminação, eu entro com a genética do touro, né? Então a gente vai usar 50% do material genético e 50% seria do que eu tenho no rebanho. Esse melhoramento é muito interessante, porém um pouco mais lento, né? Também depende da fêmea que esse produtor tem. Isso, a gente tem a contrapartida de lá. E nem sempre a gente acerta o cruzamento. Aí, a partir disso, a gente foi pensando, os pesquisadores, né, a cadeia pecuária, foi pensando em outras situações que pudessem fazer um melhoramento mais rápido. E aí veio a transferência de embriões e, posteriormente, até a FIV, que é a fertilização in vitro. E hoje a fertilização in vitro, ela é o início, né? A gente faz a fertilização no laboratório e depois faz a transferência de embrião, que é a campo. A transferência de embrião, a gente usa um material genético que não é da receptora, não é de quem vai estar presa. Ela é uma barriga de aluguel. Isso, ela não vai gestar, ela só vai gestar e amamentar. O material genético, ele seria de fêmeas e machos superiores, né, que a gente provavelmente já acertou o cruzamento. A gente repete esses cruzamentos de maneira que a gente erra muito menos, né, o percentual de acerto fica bem maior. E aí a gente consegue, por exemplo, trazer a genética de uma fazenda para outra de maneira muito simples, muito rápida. De um ano para o outro, um produtor que investiu na FIV tem um rebanho com nível parecido com os melhores produtores do Brasil. Gente que tem seleção aí há 50, 60, 70 anos, eu consigo acessar a genética desse produtor e ter ele na minha fazenda. E o melhor, hoje com um custo razoavelmente baixo. Hoje nós temos maneiras para fazer esse tipo de trabalho de maneira bem tranquila. Aí vamos partir para a clonagem, né, que é você fazer um clone de um animal melhorador, e com isso a gente pretende prolongar, né, a parte reprodutiva desse animal, ou até mesmo guardar o material genético desse animal para um futuro a gente utilizar. Então seria basicamente isso. A clonagem é um pouco menos usual, é um processo mais caro, um pouco mais complicado, mas que é possível de fazer sim. Entendi. Desses 4 processos, qual está sendo mais utilizado, né, na nossa região, em Minas Gerais, a nível Brasil, e qual, na sua opinião, é o melhor custo-benefício? Sim. É igual a gente estava ponderando. Todos eles têm seu lugar, né? Todos eles têm um custo-benefício interessante, desde que o produtor acerte o que ele quer fazer. Por exemplo, eu já vi alguns produtores querendo fazer fertilização in vitro e transferência de embrião de animais que não merecem ter esse material genético passado para frente. Então tem que ter um critério de seleção para que a gente possa fazer FIV de animais melhoradores. O produtor precisa entender que a vaquinha que ele gosta de coração e tal, talvez ela não é o melhor indivíduo para ser replicado. Isso é muito importante. Pensando em cada um processo, em explicar e falar em relação a custo, todos eles têm a sua maneira de aplicar. O que está mais difundido na nossa região, por exemplo, é a inseminação artificial e a inseminação artificial em tempo fixo. Nos rebanhos de leite, a inseminação artificial com observação de cio, que é aquele processo onde o colaborador observa que a vaca está no cio e daí após provavelmente 12 horas ele vai inseminar ela. Então se observou o cio pela manhã, vai inseminar à tarde. Se observou o cio à tarde, vai inseminar no outro dia pela manhã. Esse processo é muito bem difundido, né? Já tem muitas fazendas que têm o botijão, eles compram o material genético, compram de acordo com a assistência da central, a central vem, faz um planejamento, avalia a vacada dele, faz
faz um cruzamento, né? Eles desenham o cruzamento e aí já deixa pronto para o colaborador só vir inseminar. Então, no gado de leite, a gente tem bem difundido isso daí. No gado de leite, a gente tem começado a trabalhar também bastante com a inseminação artificial em tempo fixo, que a gente manipula o cio das vacas para que a gente possa inseminar uma quantidade maior de animais no mesmo período. Essa técnica no gado de corte, ela já é bem difundida. Esse é o foco do meu trabalho há mais de 12 anos. De 2 anos para cá eu tenho modificado um pouco, mas o início da minha carreira profissional é isso, é inseminação artificial em tempo fixo. Essa inseminação artificial em tempo fixo, a gente tem vários benefícios quando a gente trabalha com ela, porque ela traz, além do melhoramento genético, uma organização geral da fazenda. A gente consegue ter dados sobre o rebanho e o jeito que a fazenda está sendo gerida. Então, na nossa região, são as duas técnicas que estão mais difundidas. A fertilização in vitro, que é a FIV, e a transferência de embriões, ela também está sendo muito difundida e tem um potencial de crescimento astronômico. Acredito que futuramente nós vamos fazer, futuramente não, no gado de leite já está sendo feito dessa maneira, a reposição através de FIV, né, de transferência de embriões, e o restante da reprodução feito através de inseminação, que é aquele conceito de bife on der, né, que a gente falou no programa anterior, que é inseminar as vacas que não vão ser usadas para reposição com um sêmen de sexado de corte, né? Que a gente vai aumentar a rentabilidade do produtor produzindo um bezerro de corte de valor bem agregado. E aí no gado de corte também a gente provavelmente vai trabalhar com isso, já tem várias fazendas fazendo isso. Elas fazem a reposição através de FIV e o restante do gado inseminado de sexado de macho ou até mesmo de Angus, né? Pode ser convencional, macho e fêmea, ou de outras raças que fazem cruzamento e produzem animais superiores para peso e para precocidade. Esse é um dos pilares que a gente está falando. Mas para poder fazer tudo isso que você falou aí, e a escolha correta de cada um dos sistemas, precisa então também dos outros 2 pilares estarem fortes, que, como você falou, não estão tanto assim. Ainda antes de passar para os outros 2 pilares, alguns produtores preferem utilizar o touro na sua fazenda. Sim. Né? Qual é a desvantagem ou vantagem de se optar por touro ou por IATF, inseminação artificial simples, FIV? Sim. Hoje, assim, se a gente for analisar, se eu fosse levantar uma bandeira para convencer o produtor a usar a inseminação, eu diria para ele o seguinte: o touro, por mais que eu tenha comprado um touro muito bom, você concorda comigo que eu não vou conseguir comprar um touro o melhor do Brasil hoje? A gente não vai conseguir ter, andando nos meus pastos, o melhor touro do Brasil. E através da inseminação a gente consegue. Você consegue ter. Eu até brinquei, já até brinquei com algumas pessoas, que é você ter o Vinícius Júnior jogando no seu time. Hoje é possível a gente trazer o Vinícius Júnior para jogar aqui em Paracatu? Entendi. É praticamente impossível. Com a inseminação eu consigo trazer o Vinícius Júnior para emprenhar as minhas vacas. Entendi. Então essa seria a bandeira que eu levantaria. Os outros benefícios vêm em seguida, vêm atrás. Então são inúmeros benefícios. Por exemplo, a infertilidade de touros é um problema gravíssimo que a gente tem hoje. Talvez o produtor tenha lá 20 touros e desses 20, 5 estão inférteis e 15 estão férteis. Então, esses 15 estão trabalhando para os outros 5 que estão inférteis. Então, a gente vai ter um problema na reprodução desse produtor. Então, outra coisa, os touros, eles são propagadores de doenças. Nós temos inúmeras doenças reprodutivas que podem ser sexualmente transmissíveis, através da monta, através da cópula. Isso a gente elimina através da inseminação. Se a gente compra uma vaca doente, por exemplo, e o touro cobre ela e cobre a minha vaca e as outras vacas, tem várias doenças que podem ser disseminadas através disso. Então, são inúmeros benefícios. Tem alguns questionamentos aqui que você passou. Um deles é justamente sobre essa questão do touro, né? E o produtor tem o touro. Como é que pode programar, então, a retirada do touro para poder fazer o IATF? Sim. Em primeiro lugar, o produtor precisa conscientizar que ele precisa de ajuda, né? Ele precisa ter um diagnóstico para, posteriormente, ele ter o atendimento e tomar as medidas adequadamente. Depois de ter o diagnóstico,
o técnico vai orientá-lo para fazer a retirada dos touros para que ele não tenha dano, né, nas prenhezes. O principal medo do produtor é o seguinte: eu vou retirar os touros e as vacas vão ficar vazias, elas não vão emprenhar e tal, vai ficar mais lento. Por isso que esse programa ele tem que ser bem desenhado e bem executado. Normalmente a gente faz a retirada dos touros, por exemplo, eu estou dizendo agora, estou voltado agora para uma fazenda de corte, né? A fazenda independente do tamanho, uma fazenda de corte. A gente faz a retirada dos touros no momento onde os touros provavelmente emprenhariam muito poucas vacas, porque essas vacas vão estar em balanço energético negativo, que seria na época da seca. A fazenda que não tem um programa de ATF, normalmente a gente tem parições distribuídas ao longo do ano, e as vacas sentem muito durante a seca porque elas estão com bezerra ao pé e estão amamentando e com uma oferta de alimento muito reduzida. Então é natural que essas vacas emprenhem menos. O produtor pensa que não, mas elas emprenham muito pouco durante a seca, com a situação de alimento bem precário. Então a gente faz a retirada dos touros nesse momento e volta a trabalhar com a reprodução delas no momento onde a gente tem forragem. Né, o momento em que a gente tem condições mais adequadas, que coincide justamente com a época que nós estamos agora. Nós estamos em plena estação de monta, porque nós tivemos um regime de chuva bem adequado em outubro, né, em novembro. Sim. E a gente hoje já tem fazendas com boa quantidade de forragem, fazendas que a gente trabalha, que a gente faz um planejamento adequado, nós já temos boas condições, e aí a gente procura emprenhar essas vacas nessa época agora, para que durante a seca elas estejam sem bezerra ao pé, né? E elas estejam sem o bezerra ao pé, com a demanda menor, e elas cheguem à aparição, e aí a gente começa a trabalhar elas normalmente, deixar os melhores pastos, melhorar a nutrição delas, para que a gente possa reemprenhá-las. Então, Entendi. Basicamente é isso. Tem um outro questionamento bem interessante aqui, que é sobre a transferência de embriões, perguntando assim, quanto custa um produto de transferência de embriões? Certo. Essa é uma coisa bacana, Francis, porque a gente já vem de outros programas, né? A gente vem falando, batendo, martelando, e eu gostaria que nesse programa de hoje a gente aprofundasse mais. Eu gostaria que o produtor se visse fazendo, ou contratando o serviço, ele conversando comigo: Luiz, quanto que custa? Como que a gente faz? Basicamente é o seguinte: hoje a gente tem uma modalidade de transferência de embriões que o produtor pode comprar os embriões de terceiro, né? Esses embriões podem vir a fresco ou congelado, de várias maneiras. Basicamente, o produtor vai separar a quantidade de receptoras que ele tem, né? E aí a gente vai fazer um processo de sincronizar essas receptoras. Primeiro a gente faz uma parte sanitária, faz uma avaliação e vem posteriormente com um protocolo que a gente vai sincronizá-las de maneira que eu possa fazer a transferência de todos os animais no mesmo dia. Com o melhoramento da técnica e o aumento dos índices, a gente transfere X embriões e dá tantas prenhezes. Antigamente esse índice era muito baixo, e isso deixava o custo muito alto. Isso inviabilizava o processo. E hoje, esse fato de a gente ter esse material no botijão, embriões congelados, e a gente faz a transferência e tem índices bem interessantes, isso vai democratizar muito a técnica, vai baratear muito o custo. O processo é semelhante ao de inseminação artificial em tempo fixo, só que, obviamente, eu não vou inseminar, né? Eu não vou inseminar a vaca no dia que seria da inseminação, e após X dias eu vou vir fazer a transferência de embrião. Então, assim, eu não consigo precisar a realidade de cada produtor, até agradecer ele pela pergunta, eu não consigo precisar qual que é o custo certinho, porque isso é peculiar, né? Vai depender do volume de serviço, de que está fazendo, do índice que vai dar. Mas assim, o que eu tenho para dizer é que com certeza hoje é viável. É viável. Entendi. Vamos dizer assim, que você tem uma novilha que foi nascida de FIV, que ela prestes a parir, ela vai valer aí R$10 mil. Então o custo para ela ser produzida, o custo da FIV é bem abaixo disso. Então é viável, a gente consegue produzir uma prenhez que seja viável e que o produtor consiga ter bom resultado usando esse processo. E o papo de hoje é sobre pecuária, feijão com arroz e os 3 pilares. Já falamos aí sobre biotécnicas reprodutivas e melhoramento genético. Vamos para o segundo pilar: manejo com técnica e planejamento. O que é isso, Luiz? Tá, só voltando aqui, ficou uma pergunta em relação
a parte de reprodução para a gente Sim. finalizar. Vamos lá. Teve um produtor que me perguntou por que inseminar vacas de leite com Angus, por exemplo, de corte. Boa. E essa pergunta, muito provavelmente, ele ouviu o programa passado. Sim. Né? Então, vou te responder o seguinte. Hoje, a gente já tem a prática dos produtores colocar boi Nelore nas vacas de leite para poder ter um produto mais rústico. Né? Um animal que aguenta mais e vai produzir carne. Né? Uma bezerra nelorada ou um bezerro nelorado. Na nossa região é um produto que tem um valor bacana, vai bem, muita gente gosta, que é um animal mais manso, né, do que o Nelore branco mesmo, o Nelore convencional, e é um produto bem interessante. Agora, produtor, imagine esse mesmo bezerro nelorado se ele fosse meio sangue Angus. A produtividade dele é muito superior. Então você vai conseguir ter um bezerro aí por volta de 1 arroba a 1,5 arroba a mais e com um tempo mais reduzido. Você imagina um bezerro meio sangue Angus, ele mamando um pouco de leite ali e sendo bem tratado, o que esse bezerro não vai produzir? Outra coisa, hoje nós temos as exportações que vira e mexe o pessoal tem os navios, né, que vão para a Turquia, por exemplo, que eles vêm no mercado comprar o bezerro macho meio sangue Angus e paga uma valorização bem acima do mercado. Eu cheguei a vender bezerros aí a 10 a 15% a mais do que o valor que o mercado estava praticando. As fêmeas também, hoje tem vários projetos de fêmeas meio sangue Angus, tanto para receptora quanto para corte. Esses animais são muito valorizados. Então, a ideia é, além de você ter uma reprodução mais eficiente na sua fazenda através da inseminação, são vacas com prenhez mais rápida, aumentando o DEL, aumentando a produtividade e, além disso, um bezerro mais valorizado, e isso vai aumentar muito a rentabilidade do produtor. Então, e outra coisa, isso vai propiciar também uma melhora da qualidade da carne que a gente vai ofertar no mercado regional, no mercado municipal. Então, talvez, se a gente conseguir difundir isso de maneira mais ampla, né, maior, a gente vai melhorar até mesmo a qualidade da carne que a gente vai consumir aqui na praça. Né? E quem nunca provou uma carne de Angus, misericórdia, você não sabe o que está perdendo. A gente acaba vendo que a mesma carne de segunda, ela tem não é só a questão de ser Angus, também do animal ser mais precoce e da gente abater mais rápido. Então, tem todo um processo aí que faz realmente a qualidade ser superior. Bacana. Ouvinte do nosso jornal aqui, Paracatu Rural e Diário Rural, fique à vontade para mandar o seu questionamento. Eu recebi aqui uma mensagem de áudio, já eu escuto, que agora eu não vou poder ouvir, mas vamos então seguir no segundo ponto. Manejo com técnica e planejamento, que não adianta nada o produtor rural trabalhar muito aí com a parte da genética, do melhoramento, mas não tem um bom manejo, já era, né? Sim, esse é um problema que a gente vê corriqueiramente. Inclusive, esse problema é um problema que eu vou fazer um desenho aqui e o produtor vai relembrar e entender. Esse, inclusive, é um problema que ele crucificou ou penalizou várias raças. Porque nós tínhamos um animal melhorado geneticamente, mas não tínhamos manejo para ele. O Angus, por exemplo, é um exemplo claro disso. A gente começou a IATF focado em Angus. Eu, por ter trabalhado em uma fazenda que tinha um pensamento muito diferente, eu sempre usei a inseminação de Nelore. A gente sempre selecionou Nelore. Mas no começo da IATF era sempre Angus. A gente só falava em IATF de Angus. E hoje não. Hoje a gente insemina até mais de Nelore do que de Angus. Mas esse problema foi exacerbado, foi exagerado devido a gente não ter um manejo adequado para esses animais. A gente fez um melhoramento genético, pôs os animais no campo e não tinha um ambiente adequado para eles. Então, nós temos que ter um manejo. O manejo que eu digo é a preparação da fazenda, a estruturação da fazenda e depois que os animais estão lá, manejá-los de maneira eficiente, de maneira técnica, que a gente consiga fazer um desenho do que essa fazenda precisa. Por exemplo, tem fazendas que a água fica a 2, 3 quilômetros do lugar onde é que tem a maior oferta de forragem. Isso é manejo inteligente? Não. E o produtor só vê como custo, né? É igual a gente brincou do tio Patinhas, o produtor só vê aquele monte de moeda e o custo exagerado e ele gastando muito. Mas talvez não é. O simples fato de você trocar um costo de água de lugar, talvez você
resolva vários problemas que você tem. Um ganho de peso menor, uma dificuldade desses animais de beber água, um fluxo menor da troca de água, talvez a água fica mais suja porque os animais estão bebendo com a frequência menor. Então, às vezes, um coxo de água debaixo de uma árvore onde está caindo resíduo, está caindo folha e aí está piorando a qualidade da água. Então, assim, é realmente fazer um raio-x, um diagnóstico da fazenda e ver o que de manejo que a gente pode modificar. Tem fazendas que um simples corredor resolveria o problema de manejo de maneira extremamente eficiente. Talvez na hora de fazer um manejo com gado, o produtor tenha uma maior dificuldade em fechar esses animais e talvez um corredor resolveria o problema. Uma área de sombreamento poderia resolver vários problemas. Então, o manejo com técnica é justamente a gente entender as boas práticas, né, de bem-estar animal e de produção e aplicar. Seria o produtor ver a fazenda com outros olhos. A fazenda tem que ser vista como uma empresa e como um ambiente que tenha produtividade. Que a gente tem que avaliar que os animais que eu trouxer aqui para dentro, eles têm que produzir. Que seja leite, que seja corte, que seja qualquer tipo de produção. Então a gente tem que analisar estratégia mesmo, desenhar. Você não faz um projeto numa casa? Sim. A gente não faz um projeto numa casa? Eu quero um quarto aqui, quero uma sala aqui, quero a piscina aqui, né, para quem tem essa possibilidade. Então, a fazenda tem que ser da mesma maneira. Aqui tem que ser um corredor, aqui tem que ser um pasto tal, o coxo de água, a melhor distância é aqui. Então, planejamento e depois manejar os animais da maneira adequada. Estou te entendendo. Trazendo aqui até um outro exemplo bem simples. Um carro, a seta fica do lado esquerdo ou o limpador, a alavanca de limpador de para-brisa do lado direito. Isso é convencional, é mais prático, está próximo da mão porque o caboclo está dirigindo. Os pés também, os pedais, tudo direitinho. O câmbio, tudo foi feito de uma forma que acredito eu que deve ter uns 50 anos, não sei, que acontece quase que da mesma forma. Vai ter mais. Né? Para que primeiro pudesse fazer tudo certinho, você aprender a dirigir, você vai ter como dirigir qualquer outro veículo, e na fazenda também, e o planejamento para colocar isso em cada lugar, distância, altura, tamanho, cor, forma, isso facilita bastante. Numa fazenda tem que também ter tudo redondinho para que se aconteça da melhor forma possível. Você estava falando aqui, eu imaginando aqui um coxo debaixo de uma árvore, o produtor achando que estava fazendo uma grande coisa. Legal, agora eu vou ter água fresca, mas esquece que a folha vai cair ali, vai atrapalhar o pH, vai sujar. Então, enfim, os pássaros vão fazer cocô ali, né, naquela água e vai prejudicar a qualidade dela. Quer dizer, muito problema. E se o produtor rural também não cuidar da sua pastagem, deixar ela degradada, sem um bom manejo também da pastagem, não adianta nada, né? Sim. O exemplo que você deu, o paralelo que você fez, foi muito feliz. É justamente o produtor aprender a dirigir a sua empresa rural. É justamente isso. Nada mais do que isso. Quando você vai aprender a dirigir, qual que é o processo? Autoescola, fazer as aulas teóricas, depois as aulas práticas, depois o exame e depois dirigir. Sim, certo? Sim. À medida que você vai dirigir, tem multa, tem infração, tem acidente. Concorda? Isso. É exatamente isso. O exemplo que você deu foi muito feliz. Parabéns. Foi extremamente feliz. Qual que é o processo na fazenda? O produtor precisa de fazer o treinamento teórico, né? Estudar, procurar um técnico que vai orientá-lo. São as aulas práticas, né? Eu vou mostrar para ele, faz assim que vai dar certo. E depois tem a parte de dirigir, que ele vai ter multa, ele vai ter penalização, ele vai ter acidente. Tem situações onde não vai correr tudo bem da maneira que a gente... Sim. Esse é um problema que a pecuária tem. E por isso que eu falo que a pecuária é para quem gosta de desafio. Porque a lavoura é um pouco mais reto o processo, né? A gente tem a preocupação com o clima e tudo, mas a lavoura tem modelos muito mais bem definidos e o prazo é muito mais curto. Cada cultura ali é média de 90, 100, 120 dias. E a pecuária não. A pecuária a gente tem medidas constantes ali. A gente tem mudanças para fazer o tempo todo. Por isso que o produtor ele tem que aprender a ser pecuarista ou então pagar quem faça isso. Né? Exatamente. Então o processo é exatamente o que você falou. É aprender, depois aprender a dirigir e depois cuidar dos possíveis percalços que a gente tem. Para a gente encerrar aqui esse bloco, para ainda sobrar tempo para o nosso próximo bloco, o questionamento aqui, como que começa assim, então o manejo de pasto numa fazenda que está extremamente degradada? Certo.
E o manejo de pasto passa por isso. Né? Que ela vai interferir tanto nessa questão, nesse ponto, quanto também na nutrição, né? Sim. O manejo de pasto, primeiro lugar, é o que a gente está falando, que é procurar ajuda. É entender que precisa de ajuda. E que isso daí não é custo, é investimento. E segundo, talvez em situações, a mudança dos custos de lugar já vai ter um resultado muito grande na pastagem. O manejo de planta daninha vai ter um resultado muito grande na pastagem. Talvez não é nada de tão grave igual o produtor está pensando. Talvez não. O início realmente é feijão com arroz mesmo, é muito simples. Uma pastagem que ele pensa que talvez é reforma, talvez eu vou orientar para eles que é uma recuperação. Talvez a medida que ele precisa é vender o gado dele uma boa parte e começar do zero, começar com 30%, 40% da carga que ele tinha. Só isso vai resolver o problema. Esse momento agora é um momento ótimo para fazer isso. É um momento que nós temos um regime de chuva muito interessante, está muito bom de chuva, e nós temos um preço ótimo para vender animais. Só que o produtor tem muita resistência em comercializar esses animais, né? Então, assim, esse é um momento ótimo para fazer isso. A maioria dos projetos pecuários que tem mais rentabilidade, que eles têm um nível superior, eles diminuem a carga nesse momento agora, que é o momento de alta, e eles aumentam a carga no momento de baixa, ou seja, comprar na hora que está barato. E ele prepara a sua propriedade para, no momento em que tiver a baixa, ele tenha espaço, comida e dinheiro para comprar esse gado de maneira barata. Então pensa bem, quem fez isso há 6 meses atrás. Quem tinha comida e dinheiro para comprar gado, a quantidade de dinheiro que ele não ganhou. A valorização aí de mais de R$100 por arroba, né? A gente estava matando vaca a R$180, hoje está matando a 300, 310, até mais. Tem proposta aí que todo dia muda. Então você pensa o cara que teve essa programação, que visualizou esse negócio, que tinha orientação, né, de um técnico e que fez isso, ele aumentou a sua quantidade o seu estoque de rebanho lá. Então você pensa o tanto de dinheiro que ele não ganhou. Luiz Henrique Guimarães, médico veterinário, está conversando com a gente aqui um assunto muitíssimo interessante, que é a pecuária arroz e feijão, arroz com feijão e os 3 pilares. A gente já falou de biotécnicas reprodutivas e melhoramento genético, manejo com técnica e planejamento, e agora a gente vai para o 3º pilar, que é a nutrição estratégica e economicamente viável. E aí tem a ver com o pasto, né? Sim. Também. Isso. Até ficou uma pergunta de um ouvinte que me mandou. Ele mandou a seguinte pergunta: como começar um manejo de pasto em uma fazenda extremamente degradada? Então a gente consegue fazer um paralelo entre as duas coisas, o manejo e a nutrição. Sim. É o seguinte: a fazenda que está extremamente degradada, realmente hoje ela é retirar a carga de animais, a gente diminuir a carga, esse é o primeiro ponto. Produtores têm uma extrema resistência em comercializar os animais, mas realmente em algumas situações é a melhor medida. E depois que a gente diminuiu a carga, a gente vai estudar caso a caso. Tem fazendas que o principal problema dela é planta daninha, por exemplo. A fazenda está muito suja. Então a gente vai estudar a melhor maneira de fazer a limpeza dessa fazenda. Então tem várias maneiras para a gente fazer. Realmente estudar custo, né, o número. Por exemplo, tem muita gente que prefere roçada. Ou roçada manual, roçada individual, manual, ou então roçada com trator. Ou, por exemplo, a limpeza química, que é com herbicida. A limpeza química, por exemplo, se o produtor quiser comparar, ela é mais cara por hectare a princípio, mas o resultado dela é muito mais eficiente. É um resultado que eu vejo que tem bastante consistência, principalmente quando o produtor faz em 2 ou 3 anos seguidos. Porque no primeiro ano ali ele faz o combate, aí sobra banco de semente, né? Sobra plantas ali que vão germinar de novo, vão crescer de novo, e aí no ano seguinte ele volta fazendo esse mesmo trabalho ali de herbicida, e no ano seguinte a gente tem ali 3, 4, até 5 anos de tranquilidade. Então, são várias situações, várias maneiras que a gente pode limpar uma pastagem. Outra coisa, tem que se estudar o estande de plantas, né? A quantidade de plantas que a gente tem por metro quadrado. Tem situações em que tem tão poucas plantas, as plantas morreram, né? Por exemplo, a brequiária, o pé da brequiária morreu tanto que a gente tem que fazer reforma mesmo, mas seria gradear e jogar a semente de novo, fazer uma análise de solo, estudar o que o solo está pedindo, fazer a correção, principalmente em áreas que nunca foi feita correção, e aí pensar dessa maneira. Então, quando você pensa em uma fazenda extremamente degradada, é como se fosse um paciente na UTI.
A gente tem que levar ele para UTI, tentar estabilizar ele e tentar, depois disso, combater a causa e tentar depois fazer a recuperação da saúde e depois pensar nos danos que essa internação pode ter trazido. E eu penso que eu vejo uma fazenda degradada dessa maneira. Primeiro eu analiso o que está matando ela, né? O que eu preciso estabilizar e depois tentar fazer um planejamento para torná-la uma fazenda saudável, né? Então esse manejo de fazenda degradada seria isso. Em relação à nutrição, Francis, é o seguinte: a nutrição, muita gente vê como um sal mineral, né? É um sal mineral. O sal que eu vou pôr para as vacas. Se a gente for pensar desde o início, a gente não usava nada para de suplementação das vacas, depois passou a usar o sal branco, né, que é o cloreto de sódio, e depois a gente começou a usar um complexo de minerais junto com o sal branco para fazer a mineralização desses animais. A gente descobriu que tem vários minerais que faltavam, né, que atrapalhavam o desenvolvimento dos animais, e tinham alguns minerais que aumentavam ou melhoravam a produtividade. E a partir disso são feitos vários estudos, trabalho, e esse mercado ele desenvolveu de maneira assustadora. Hoje nós temos soluções para praticamente todos os tipos de situações. E para o produtor é confuso essa gama toda de informações, é muito confuso, é muita coisa para ele analisar. Sim. Então ele tem que ter um técnico de confiança, e normalmente são profissionais que trabalham em empresas de nutrição, que eles não têm um foco só em vender, eles têm um foco em fazer uma venda um pouco mais consultiva, uma venda que ele consiga visualizar o cliente daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não é só lá fazer aquela venda, entregar, descarregar e ir embora. A gente analisa como um cliente mesmo, ele se torna um cliente da carteira da gente. E aí a gente estuda com ele quais que são os objetivos dele, né? O que ele quer produzir, o que ele quer de ganho, o que ele quer de produtividade, e aí a partir disso a gente faz um desenho, uma estratégia nutricional para esse produtor. E ao longo disso, é claro que a gente vai ter que fazer algumas adaptações, vai ter que fazer algumas modificações, mas basicamente nós temos um rumo, nós temos um norte, nós temos o que seguir. E dentro desse rumo é desenhar o produto, usar o produto correto, né? Dentro das empresas nós temos muitos produtos, né? Várias soluções para várias situações. E também pensar que o produtor possa economizar estocando ou comprando produtos em algumas determinadas épocas do ano, de maneira que ele não passe aperto em outras épocas do ano. Além de a gente fazer um estoque de forragem, por exemplo, para a seca, a gente vai fazendo esse manejo de maneira que o produtor tenha um estoque de forragem, mesmo que seja a forragem seca, né, a forragem que ela é uma massa mesmo, seria a bucha, né, como a gente fala no campo. Na parte de nutrição também a gente tem que ter esse tipo de situação. Não adianta o produtor só fazer a silagem, ele tem que ter o balanceamento correto do concentrado e tem que ter os insumos para fazer esse concentrado comprados, adquiridos de uma maneira inteligente e que ele possa, fazer uma ração, né, a parte concentrada com preço mais interessante. Quem pode orientar para fazer isso? Quem é o profissional que está analisando esse mercado. É lógico que a gente não consegue prever 100%, mas a gente entende os momentos onde o milho, o sorgo, o farelo de soja estão com preços maiores e com disponibilidade menor, e aí a gente consegue conduzir o produtor para fazer essa programação, esse planejamento. Estou entendendo. Realmente ele precisa ter um apoio técnico de confiança para ele poder tomar todas essas decisões, né? Não tem como trabalhar sozinho, eu acho e pronto, eu quero e pronto. Não. E outra, nem sempre o que deu certo no seu vizinho vai dar certo na sua propriedade. Cada ano é um ano. Como eu prometi aprofundar realmente, falar de números, eu tenho clientes hoje que comprou um sorgo a R$30 e eu tenho clientes que estão comprando um sorgo agora a R$55, R$57, R$58. E tem clientes que comprou milho a 42, 45 e hoje, né, hoje a cotação do milho até consigo... 70 e poucos reais. Isso, 76, consigo consultar aqui agora. Mas enfim, o ponto é, se você pudesse ter ferramentas para ter uma visualização um pouco melhor do que pode acontecer, de como que o mercado está se comportando,
Isso é muito interessante. Hoje, no campo, as pessoas chegam pra gente normalmente sorrindo, né? Os produtores com o preço do gado hoje estão mais alegres, mais contentes. Eles falam comigo, não é possível que você sabia que ia subir tanto. A gente sabia, nós falamos. Meus clientes são prova disso, eles podem comprovar. Eu falei, compra o máximo de gado que vocês conseguirem. Compra o máximo. Se tiver um dinheiro parado ali, ou se tiver um outro gado que não nos serve, vamos fazer um caixa para comprar outro gado. Eu falei, vamos aumentar o estoque de arroba, a hora é agora. A gente sabia, a gente tinha noção que a oferta ia diminuir, que os preços iriam subir. Talvez a velocidade e talvez o tanto que subiu, a gente não tinha essa dimensão, logicamente. Mas que a gente sabia que ia subir. A Caroline, por exemplo, Caroline Petrol, a gente tem um confinamento na Agropel, ela pode comprovar. A gente brigou bastante. Ela é conservadora, né? Ela estava analisando a situação da fazenda, realmente nós estamos vivendo um momento complicado de soja, de sorgo, de preço de todos os produtos que a gente produz, e a gente ficou reticente em fazer o confinamento ou não. Eu falei para ela, eu não posso te garantir, né? Eu não posso te garantir, mas nós vamos ter bom preço. Ela também acreditava nisso. Só que ela estava com a caneta na mão, então ela tinha uma dificuldade um pouco maior. Enfim, a gente tem informações, a gente está no mercado, eu visito várias fazendas, então os produtores precisam entender que se eles encontrarem um técnico sério que vai passar boas informações, isso aí vai ser benéfico. Sim. Nem sempre vamos acertar tudo, né? Mas a intenção é sempre boa, a gente quer fazer com que nossos produtores produzam melhor e mantenham, né? Eu quero que esse produtor esteja na fazenda por 10, 20, 30 anos. Com certeza. Eu quero ter um relacionamento duradouro com ele. Com certeza. Você é apaixonado pelo agro, né? Você é apaixonado pela pecuária, apaixonado pela medicina veterinária. Ô Luiz, para a gente encerrar aqui, uma resposta até um pouco mais curta. Nutrição de animal confinado é melhor sorgo ou milho? Eu já sei o que... Bom, eu tenho a minha opinião. Sim. Acho que é milho. Tá, então essa pergunta ela é muito bacana e ela é feita para a gente... Com frequência, uma frequência extremamente grande. Porque tem essa variação de preço, né? A gente tem sempre o sorgo e o milho, eu brinco que eles estão fazendo uma corrida, né? Aí o milho alcança um pouquinho, chega mais perto, aliás, o sorgo chega um pouquinho perto do milho, o milho dispara um pouquinho e aí tem essa corrida. Hoje nós usamos o sorgo com muita segurança. Com muita segurança. E um sorgo bem comprado no momento adequado, ele é muito eficiente. Muito eficiente. Tá. Para a nutrição de vaca de leite é um pouco mais complexo. Nós temos vários processos que nós temos que observar, mas no confinamento hoje, no geral, a gente usa sorgo. Entendi. Todos os confinamentos, tanto que eu atendo ou que eu troco ideia, que eu visito, nós estamos usando o sorgo de uma maneira muito eficiente. Que bacana. O sorgo vai ser o milho é um produto que ele é mais nobre, ele vai ser para etanol, para outras, né, talvez para outras finalidades, e até mesmo para o etanol nós temos um subproduto do milho que vai ser muito interessante para a nutrição animal. Nós vamos usar ele com a frequência maior, só falta ter as usinas um pouco mais perto aqui para nós, e nós temos esse problema de ICMS, né? Por que o sorgo, então, ele é melhor para, por exemplo, para o animal de corte? O custo-benefício. O custo-benefício. E a questão nutricional dele? Nós conseguimos chegar num processamento e uma maneira de adequar as dietas que a parte de produção, os números são bem parecidos. Então nós tiramos aquela discrepância que tinha de ganho de peso, por exemplo. Sim. E hoje está muito próximo. Nós adequamos a dieta e também acertou a moagem do sorgo, que era uma moagem mais ineficiente. Então hoje nós temos maneiras de trabalhar com sorgo e o custo-benefício fica bem interessante. Rapaz... eu acredito que tem muito produtor. Eu vou fazer o seguinte, vou combinar com você, meu ouvinte. Manda suas perguntas para mim, porque aí a gente vai trazer novamente o Luiz aqui para a gente responder suas perguntas e ampliar ainda mais esse tema, aprofundar em outros detalhes que acaba... Rapaz, eu falo com você. Tudo que o Luiz trouxe aqui, eu que não entendo de pecuária igual você, produtor rural, já imagino que dá 3 ou 4 programas além desse de hoje. Sim. Imagina você que entende, que sabe do que o Luiz falou aqui, melhor, muito melhor do que eu. Então fique à vontade, manda seu questionamento, a gente vai separar aqui, vai passar para o Luiz, vai marcar uma nova prosa para ele trazer mais informações. Luiz, deixa a sua mensagem final. Eu quero finalizar dessa maneira. Eu acho que é meu objetivo, geralmente, realmente causar esse incômodo, que as pessoas pensem e fazer um pedido realmente que as pessoas participem
durante o programa, né? Pelo WhatsApp durante o programa. A gente tem trazido perguntas só do Instagram. No Instagram eu consigo fazer uma postagem ali, o pessoal interagir e perguntar. Gente, isso aqui é gratuito, nós estamos passando informação gratuita. Não precisa pensar que nós somos o dono da razão, né? Sim. É somente questionar, ter o incômodo mesmo de produzir mais e de melhorar. Então, assim, eu vejo que até o pessoal mais jovem que está estudando, participem mais. Isso é uma coisa que me fez tornar o profissional que eu sou hoje. Esse questionamento, esse incômodo e buscar melhorar. E para finalizar, agradecer a Deus mesmo pela missão, pelo propósito. Eu acredito que seja isso mesmo. É incomodar e que as pessoas venham a melhorar de vida. É isso que eu estou buscando hoje. Realmente te agradecer pelo espaço e que Deus abençoe seu programa cada dia mais. Amém. Bom, Luiz, muitíssimo obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Deus abençoe você e a família. Muito obrigado, Dr. Carlos Ronck, que está participando aqui. Só complementando o que ele falou, é interessante lembrar do DDGS, que é um subproduto da destilaria do milho, que você falou aqui, né? Ele faz um alerta, só tem que ter cuidado porque é um produto com alta incidência de micotoxinas, né? E o André também ouvindo a gente aqui, o André Luiz. André, obrigado, eu vou ouvir seu áudio já acabei que não ouvi no intervalo, mas vamos passar para você aí os links das outras prosas que o Luiz teve aqui conosco. Foram todas elas interessantes e está uma somando a outra. Então, como eu já falei, a gente possivelmente vai ter uma próxima prosa aqui ligada a esse programa. Então, acaba que está virando uma série bem extensa aqui sobre pecuária. Participe, gente, manda sua mensagem, mesmo depois aqui, dependendo do caso, eu já encaminho direto pro Luiz, ele já te responde direto também, além da gente trazer isso aqui no nosso programa. Até aqui Deus tem nos usado, né? Com certeza. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo no original grego é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você, a Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus, e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela Trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você, Deus também é por você. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece, isso é graça. E Ele não te dá o que você merece, isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim: Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com.
Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.